O que aconteceu com a cidade de Éfeso? Vem comigo que eu quero te contar. A igreja de Éfeso é uma das comunidades cristãs mais notáveis e mencionada no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo. Éfeso era uma cidade portuária na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Sabia disso? Então, era também um importante centro comercial e cultural religioso nos tempos bíblicos, conhecido pelo seu templo dedicado à deusa Diana ou chamada a deusa Artemis. Então a pergunta que não se cala: como foi fundada a igreja de Éfeso? Vem comigo que eu te explico mais uma vez. Então, a igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária, conforme mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 19. Paulo passou um período de 3 anos em Éfeso, pregando e ensinando a muitos se converterem ao cristianismo pelo poder da palavra. E ele também estabeleceu uma comunidade, ou seja, uma igreja forte naquela época, que se destacou pela evangelização nos lugares circunvizinhos e pelo crescimento da fé cristã. Aleluia! Durante o tempo de Paulo em Éfeso, a cidade enfrentou grandes problemas. Por que, missionária Ângela? Porque o sucesso do cristianismo começou a ameaçar os negócios dos artesãos que fabricavam seus ídolos de Diana. Sim, isso mesmo que você está ouvindo. E em Atos capítulo 19, fala para nós a respeito de uma confusão liderada por um ourives, ou para você entender melhor o que significa ourives, uma pessoa que consertava ou vendia ouros, chamado Demétrio, que mobilizou toda a população contra o apóstolo Paulo e contra os seus irmãos de fé naquele tempo, naquela obra. Porque eles tinham medo que a pregação cristã pudesse prejudicar a adoração a Diana e, claro, consequentemente, as suas rendas financeiras. Por essa razão, a igreja de Éfeso recebeu uma carta do apóstolo Paulo, que é conhecida como a Carta aos Efésios. Nela, Paulo fala nos temas como a unidade do corpo de Cristo e também a importância da fé e a vida cristã, que era considerada uma das mais importantes no Novo Testamento, trazendo também essa importância da graça e também da salvação. No livro do Apocalipse, a igreja de Éfeso ela é mencionada na carta dirigida às 7 igrejas da Ásia Menor. Você lembra desse episódio? Pois é. A carta ela foi destinada, ou ela foi escrita pelo apóstolo João na ilha de Patmos, alertando os efésios sobre a perda do seu primeiro amor, apesar de ser elogiado pelas suas obras, e também pela paciência e discernimento que tinham, para que pudessem identificar os falsos mestres naquela época. Então, eles foram criticados por terem deixado a sua devoção a Cristo. A exortação ela foi bem clara, que precisavam, com urgência, se lembrar de onde eles haviam caído e se arrependesse para voltar às suas práticas originais, lá no começo do seu histórico, no princípio do seu chamado. E com o tempo, a igreja de Éfeso ela enfrentou desafios dentro e fora da igreja pelas influências de grandes heresias, divisões e pressão de paganismo local, chegando ao ápice, gente, da destruição total de Éfeso. Durante o período do Império Romano, Éfeso foi atacada por tribos germânicas, inclusive os godos. Esses ataques contribuíram para a paralisação e também o declínio total da cidade. Então, o famoso e mais conhecido como Templo de Diana, que segundo a história vai dizer que seria uma das 7 maravilhas do mundo antigo, acabou sendo destruído no ano 262 d.C., durante um ataque gótico. Embora o templo não tenha sido construído com sua totalidade, e a cidade continua ainda a existir, mas Éfeso continua a ser um centro significativo para o cristianismo, com liderança e líderes importantes como Timóteo e logo depois, mais tarde, com João, que desempenhou um papel muito importante na liderança da igreja. Bom, conclusão de tudo. Hoje, as ruínas da antiga cidade de Éfeso estão localizadas perto da moderna cidade de Selçuk, na Turquia, que apenas hoje serve como lugar de acesso para turistas e visitantes que desejam conhecer o que sobrou do lugar histórico de Éfeso, que inclusive, e quase já estava me esquecendo, do famoso teatro que existe naquele lugar, e a biblioteca de Celso, entre outros. Portanto, hoje é conhecida apenas como a Turquia. E essa é a história que eu quis contar para você a respeito da cidade de Éfeso. Um abraço e até a próxima.